Bem-vindos! Hoje a gente vai analisar uma situação diplomática bem tensa, né? Com certeza. Os esforços do governo brasileiro para, evitar possíveis sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Isso sobre a administração Trump. Uhum. A gente se baseou em fontes como a CNN Brasil, análises da Eurasia Group. Enfim, o objetivo é tentar entender os riscos, as motivações, desvendar um pouco isso. E o que chama atenção logo de cara é a natureza dessa ameaça, né? A possibilidade de usar a Lei Magnitsky. Que é para direitos humanos, violações graves. Exatamente. E agora cogitada contra um ministro de Suprema Corte estrangeira. Figuras como o senador Marco Rubio, que atuaria como secretário de Estado, mencionaram isso. Nossa. E para o Itamaraty, o desafio, segundo as fontes, é lidar com a imprevisibilidade do governo Trump, sabe? Imagino. E para complicar, logo depois dessas sinalizações do Rubio, o que acontece? Abre um inquérito no STF contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Pois é. E isso, para alguns setores, né, oposição aqui, talvez lá nos Estados Unidos... Vira argumento. Exato. Vira uma possível confirmação daquela narrativa de perseguição política. Faz sentido essa leitura. E os analistas de risco, tipo da Eurasia, eles apontam que essa investigação, nesse momento específico, pode ser um tiro no pé. Um tiro no pé? Como assim? No sentido de aumentar o risco de sanção, porque daria mais munição para a Casa Branca dizer, olha lá, censura, perseguição no Brasil. Entendi. Quer dizer, reforçaria o argumento deles. Isso. E é interessante notar que, depois de um tempo mais calmo, alguns temas voltaram com tudo, né? Investigações ligadas ao Bolsonaro, regulação de redes sociais, até a relação Brasil-China. É verdade. Risco bilateral de novo. Mas será que a motivação americana é só essa, a suposta perseguição política, ou tem mais coisa aí? Então, o material que a gente analisou sugere que sim. Tem uma outra camada importante. E qual seria? Há uma interpretação forte de que a pressão por sanções está, muito ligada às decisões do ministro Moras que afetam as Big Techs americanas. Ah, gigante de tecnologia. Exatamente. Exigência de informações, remoção de conteúdo, coisas que, para alguns setores lá nos Estados Unidos, seriam uma extrapolação de jurisdição. Eles comparam com outros países? Mencionam paralelos com ações vistas em relação à Rússia, por exemplo. E figuras como o próprio Marco Rubio, que tem muita influência no governo Trump, e o Scott Bessent no Tesouro, seriam cruciais. O Rubio, especificamente, parece bem vocal nessa questão das techs. Entendi. Isso coloca tudo numa perspectiva um pouco diferente, né? Não é só política interna. Sem dúvida. Tem um componente econômico de poder global muito forte. E aí a gente pensa nos riscos, né? De uma escalada. Porque temos personalidades bem assertivas dos dois lados. Moraes, Rubio, Lula, Trump. Todos conhecidos por não recuar fácil, por dobrar a aposta, como se diz. Exatamente. Parece um cenário perigoso, propenso a confronto. Tem saída para isso? Olha, o cenário que as análises pintam é de um impasse, sabe? O STF dificilmente recuaria nas suas ações por ameaça externa. Certo. E a Casa Branca, especialmente com gente como o Rubio pressionando, também não cederia fácil. Sanções, se vierem, não parariam o STF. E as ações do STF não impediriam sanções. Fica um ciclo. Então, como quebrar isso? A saída mais provável, apontam os analistas, é política. Negociação. Nos bastidores. Nos bastidores, exatamente. E não dá para esquecer o pano de fundo global, né? Essa disputa maior sobre regular e taxar as Big Techs. O imposto mínimo global de 15%. Que já causa tensão entre eu e a Europa também. Exatamente. E o Brasil está inserido nessa discussão maior. Então, resumindo, a gente tem o Brasil numa corda bamba diplomática. Risco de escalar por causa das pessoas envolvidas, dos temas, mas ainda com uma janela para negociação política. É isso? É um bom resumo, sim. Uma situação extremamente delicada. E fica a reflexão, né? Com certeza, fica aquela questão, até onde vai a soberania de um país, as decisões do seu judiciário, quando isso bate de frente com interesses econômicos globais gigantescos e com o poder geopolítico dessas plataformas de tecnologia. Onde termina a jurisdição de um país e onde começa, assim, a esfera de influência real dessas empresas que não têm fronteiras definidas.
É algo que essa tensão Brasil e Estados Unidos joga na nossa cara, né? Pra gente pensar.